Amém? Vamos à palavra do Senhor nessa manhã. Vamos falar sobre as promessas de Deus. Eu queria que o pessoal da mídia aí nos ajudasse. Coloca aí Isaías capítulo 55, versículo 6 ao versículo 13. Isaías 55, do 6. Vamos ler ao 13. Presta atenção na leitura. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. 10. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. 11. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão e as árvores do campo baterão palmas. 13. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Você pode dizer amém? Vamos ler também Jeremias 1, 12. Jeremias 1, versículo 12. Vamos ler também esse texto, né? Olha aí. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Amém? Eu quero declarar no nome de Jesus a palavra de Deus revelada nessa manhã em nossas mentes e em nossos corações. Espírito Santo, que a tua palavra cumpra o propósito dela em nossas vidas, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos falar sobre as promessas de Deus, né? Nessa manhã, a bênção, né, amados? Quando a gente fala sobre promessas de Deus. O texto que nós lemos aí, os irmãos viram, né? Isaías capítulo 55, fala sobre essas promessas, né? Sobre as verdades dela, como é que a gente precisa ter isso dentro do nosso coração. A gente precisa aprender de cara, né, amados? Que as promessas de Deus, elas têm um propósito de Deus para a nossa vida. Entenda isso. Porque não diz respeito a nós em primeiro lugar. Diz respeito ao próprio Deus. É interessante. Apesar dessas promessas, elas se cumprirem muitas vezes através da nossa vida, tem muito a ver com Deus. Os desígnios, os propósitos de Deus, as promessas dele. Nós, na verdade, participamos disso aí como instrumentos, né? E claro que Deus tem prazer de nos abençoar, mas está muito mais ligada aos propósitos dele do que em relação a nós mesmos. Deus, ele tem os seus planos, os seus projetos, né? E esse texto de Isaías fala sobre isso, né? Os pensamentos de Deus são mais altos. Os projetos de Deus são muito mais altos, muito mais além do que a gente pode pensar ou do que a gente pode imaginar. Então, primeiro, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse convite. Se você prestou atenção na leitura desse texto, se o pessoal puder deixar aí, né? No primeiro, né? Isaías 55, né? Ele é um texto onde Deus convida a gente a crer, né? Convida a gente a confiar. São verdades que o profeta Isaías diz a respeito de Deus, né? Ele começa já falando assim, ó: buscai ao Senhor, ou busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo, e invoca Ele enquanto Ele está perto. Ele está presente, Ele faz parte disso aí.
Então, a gente pode dizer que as promessas de Deus, na verdade, são um convite de Deus para que a gente creia, para que a gente busque, para que a gente confie, para que a gente, sabe, amado, seja alimentado na fé, na esperança, nas verdades. É um convite de Deus que Ele faz a cada um de nós e que alimenta a nossa vida. Olha que lindo, né? Promessas que são, na verdade, um grande convite de Deus. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque esse convite, ele é carregado dessa promessa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha Deus falando, né? Para cada um de nós, eu faço um convite e vocês não vão ficar decepcionados, porque eu vou estar presente. Né? O texto que nós lemos de Jeremias é uma conversa de Deus com o profeta, falando: o que você está vendo, profeta? E Jeremias fala: Senhor, eu estou vendo aqui na visão espiritual, né, que Deus estava dando para ele. Eu estou vendo aqui, Senhor, uma vara de amêndoa. E Deus fala: viste bem, porque é eu que estou mostrando. Você está vendo o que eu estou mostrando. E eu velo, eu zelo, eu preservo para que a minha palavra se cumpra. Você está vendo exatamente o que eu estou mostrando. Para que Jeremias soubesse, né, que Deus estava com ele. Essa passagem está dentro do contexto do chamado do profeta Jeremias, que se sentia um menino incapaz de fazer a obra de Deus. Aí Deus se apresenta com ele com promessas. Né? Não só para ele, mas para o povo de Israel. Mas como é que Deus ia tratar Israel sem tratar primeiro a vida do profeta? Como é que Deus vai cumprir os propósitos dele, amado, se não tratar primeiro com a nossa vida? Nós que somos os canais, os instrumentos pelos quais as promessas de Deus se cumprem. O texto de Isaías também tem uma verdade dessa promessa, que é um convite de Deus, dizendo: o Senhor, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas ela tem um propósito de prosperar naquilo pela qual ela é enviada. Ela não volta vazia e ainda vai produzir na nossa vida mudança. Meu irmão, muito do que acontece na nossa vida, na tua vida, na minha, presta atenção, é fruto da promessa de Deus. Se você tem prosperado, se você tem avançado na vida espiritual, na vida financeira, na vida conjugal, na vida familiar, em várias áreas da sua vida, isso tem a ver com as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, elas têm, né, como diz o apóstolo Paulo, o sim e o amém de Deus. Tem o sim e tem o amém. Tem a concordância do céu. Então, a promessa de Deus não é algo distante. Ah, Deus falou que vai fazer. Existem promessas realmente na nossa vida que ainda não se cumpriram, mas existem promessas que já se cumpriram e não só cumpriram, elas modificaram a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. Elas modificaram a nossa vida. Por que, pastor, elas modificaram? Porque Deus, Ele fala isso. Ela sai da minha boca, chega na vida de vocês, promove uma mudança e volta para mim. E vocês, depois dessa experiência, não são mais os mesmos. Amados, quantas promessas de Deus na minha vida me fizeram amadurecer, crescer, avançar. Deus prometeu e Deus preparou o vaso, a pessoa, o instrumento. Porque como é que uma promessa de Deus vai caber dentro de nós? Ele precisa preparar a nossa vida para que aquela promessa caiba. Já pensou? Imagina você, se as promessas de Deus na tua vida tivessem acontecido, né, com você despreparado. Simplesmente não ia ser bom nem para você, nem para Deus. É por isso que Deus trata conosco, né? Prepara a gente. Então, na verdade, a promessa de Deus é um convite a crer, é um convite à fé, é um convite à mudança. Existem também promessas de Deus na nossa vida
que ainda não se cumpriram, porque a gente ainda não se preparou para recebê-las. Ela é grande demais para caber. E alguns forçam barra, sabe, amado? Deus, eu quero, e até vão atrás de, sabe, algumas coisas que tem a ver com aquela promessa de Deus, aquele famoso jeitinho, né? Porque está demorando muito, aí vai atrás, aí tenta dar o seu jeito, e aí estraga tudo. Estraga tudo, né? Você acha que Deus precisa do nosso jeitinho para que as promessas dele se cumpram? Claro que não. Mas a gente não tem paciência às vezes de esperar. Não, mas Deus prometeu que faria isso na minha vida. Sim, mas antes de fazer, Ele precisa preparar você. E se você não estiver preparado, aquilo que era uma bênção pode se tornar um problema na tua vida. Vai chegar fora do tempo, né? Eu sempre ensino na igreja, né? Os irmãos já devem ter ouvido eu falar isso dentro de gabinete, pregando, ensinando. Para toda a promessa de Deus, amados, Eclesiastes diz, existe o tempo e o modo. Tempo é a hora de acontecer. Modo é a maneira como aquilo vai acontecer. Então toda a promessa que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, vai ter o tempo e o modo. Você precisa descobrir, discernir o tempo certo e o modo certo. E aí é que muita gente se embaralha. Porque tem gente que consegue discernir o tempo, mas não consegue discernir o modo. Outros conseguem discernir o modo, mas não conseguem discernir o tempo. E tem que discernir os dois. Por exemplo, o modo é o que diz respeito, né? Deus fez uma promessa para você de que ia fazer isso, dessa maneira. Isso é o modo. Agora você precisa ir atrás do tempo. Qual é a hora? Se preparar para que isso se encaixe. Outros descobrem o tempo. Puxa, é nesse tempo que Deus falou que vai fazer aquela promessa na minha vida. Mas você precisa descobrir a maneira como isso vai acontecer. Quando as duas coisas se juntam, o tempo e o modo, a promessa, ela se cumpre. E quando ela não se cumpre, é porque o tempo e o modo ainda não foram discernidos. E tem outros que não descobriram ainda nem o tempo nem o modo. Esses precisam cavar mais o coração de Deus, para poder entender essas promessas e ser bênção. Porque onde que a promessa de Deus na nossa vida vai ser um problema? Ela vai ser uma bênção, mas desde que aconteça no tempo de Deus. Outra coisa importante que diz respeito a essa promessa é buscar ao Senhor. Nenhuma promessa na nossa vida acontece sem que exista o exercício da fé, da busca. Não é porque Deus te deu promessa, me deu promessa, que a gente vai ficar de braço cruzado. Ah, Deus falou que vai fazer, eu vou aqui cruzar o braço e esperar. Não é assim, né? O texto de Isaías começa desafiando a gente. Antes de falar das promessas, da bondade, do convite de Deus, ele fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor significa orar, significa ir a cavar o coração de Deus por meio da oração. Um relacionamento com Deus sincero, um relacionamento com Deus de parceria, de amor, de confiança, de fidelidade, como o salmista diz, que há um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeitará abençoar, Deus não deixará de fazer. Se existe um coração contrito e quebrantado, ele vai receber aquilo que Deus tem para a vida dele, amém? E Deus não despreza aquele que busca ele. Isso é uma verdade da palavra. O salmista também diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o conhecem, aos quais ele dará também a conhecer a sua aliança. O relacionamento com Deus é para aqueles que conhecem a Deus, e aqueles que conhecem a Deus receberão de Deus essa parceria. Então, amados, as promessas de Deus requer de nós buscar ao Senhor, confiar, crer.
Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dá-se-vos-á, né? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Não há ninguém que peça e não receba. Não há ninguém que busque a Deus e não ache a Deus. Jesus incentivou isso para nós. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que bate, acha. Então não fique de braços cruzados. Você tem promessa de Deus, você tem que buscar o Senhor por essas promessas. Se preparar e buscar ao Senhor. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Outra coisa importante também nesse convite, nessa verdade de Deus, buscar ao Senhor, se arrepender, se quebrantar, se humilhar diante do Senhor. O arrependimento nos leva a entender as promessas de Deus, porque nos faz converter de todo o coração. Coloca aí o versículo 7, o seguinte aí, o 7, né? Do Isaías, que os perversos mudem de conduta e deixem de lado a mesma ideia de fazer o mal. O que é isso aí, amados? Isso é transformação, é mudança, né? Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Olha o que o texto está dizendo. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Isso aí está falando de quê? De quebrantamento, de arrependimento. Olha como é que começa as promessas de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixe os perversos, mudem de lado a ideia de fazer o mal. Aqui, estou lendo nessa versão, voltem para o Senhor. Sem quebrantamento, amados. O apóstolo Ezequiel diz que o nome da rua que conduz ao coração de Deus chama-se quebrantamento. Aprenda isso. Quebrantamento é o nome da rua que você pega, eu pego, e que leva direitinho para o coração de Deus. Quebrantamento, arrependimento, perdão dos nossos pecados, um encontro pessoal e verdadeiro com Deus. Deus tem promessas para quem quer se relacionar com Ele, amados. Para quem quer buscar a Ele. As promessas de Deus são maravilhosas, mas não é promessa sem compromisso. Muito forte isso, né? Vamos ver agora então, primeiro um convite de Deus. Segundo, as promessas de Deus e os fundamentos dessa promessa. Elas existem, elas acontecem, mas elas têm seu fundamento. E qual é o fundamento da promessa de Deus? Diga comigo, a Bíblia. Diga comigo, a Bíblia. Diga mais forte, a Bíblia. O fundamento da promessa de Deus é a sua palavra. E o que é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, mais atual, como diz o apóstolo, do que o jornal que vai sair daqui a 7 dias, 2 dias, 3 dias. A palavra de Deus é mais atual do que aquilo que ainda não aconteceu. A palavra de Deus é viva e eficaz, poderosa. Ela é o fundamento das promessas de Deus. Aí, amados, aquela história, né? Como é que a pessoa quer falar de promessa de Deus sem conhecer a Bíblia? Se a Bíblia é o fundamento das promessas, como é que eu vou falar de promessa sem me relacionar com a Bíblia? Difícil. Como é que eu vou falar de promessa sem orar? Como é que eu vou falar de promessa sem me quebrantar? Está entendendo, amados? Como é que tem muita balela por aí, né? Muita gente que fala de promessa, e Deus me prometeu, mas não relaciona com Deus. Não é quebrantado, não mergulha na palavra. Meu irmão, promessas de Deus são coisas tremendas. Imagina um Deus todo-poderoso que habita nas alturas e comanda tudo e todos, fazendo promessa para mim, para você. Quem sou eu, quem é você? Um grãozinho de areia, um negocinho pequenininho. Um negocinho pequenininho. E a gente tem relacionamento com esse Deus grandioso. Amém ou não amém?
coisa louca, mano. Imagina se a gente consegue dar conta disso, sem se quebrantar, sem a palavra, sem oração. Não dá. E aí tem um monte de gente aí viajando na maionese, falando que Deus prometeu, que Deus falou, e falou coisa nenhuma. Porque se Deus faz promessas, você se apaixona por Deus. Se Deus faz promessa para você, amado, você fica apaixonado. Você fica rendido, você fica, sabe, poxa, um Deus desse tamanho fez promessa para mim, o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Você arregaça as mangas e começa a se relacionar com Ele de uma maneira mais profunda, mais tremenda, porque esse Deus poderoso fez promessa para você. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Então, a palavra de Deus é a promessa na Bíblia. Ao longo da Bíblia estão presentes várias promessas de Deus. Lá desde o Antigo Testamento, Deus fez promessa a Abraão, Isaac, Jacó, a Moisés, né, ao povo de Israel. Lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, numa nova aliança também, Deus fez promessa de enviar o Salvador, de enviar o Espírito Santo. Existem promessas de Deus que já se cumpriram, existem promessas de Deus que ainda vão se cumprir. Mas a verdade é que elas existem. Promessas, por exemplo, do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala de como será essa experiência da igreja sendo arrebatada. Essa ainda não se cumpriu, mas elas existem, estão na palavra, né? São promessas de Deus que ainda não aconteceram. A eternidade da vida no céu para sempre com Ele, né? Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Mas tantas e tantas outras já aconteceram também e estão registradas na Bíblia. Você pode dizer glória a Deus? Olha essa definição que tremendo. Promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus se comprometer com alguém em relação a alguma coisa. Isso é promessa. Definição muito legal, muito objetiva e muito ampla, eu diria, né? Para você, para mim, o que é promessa? É o ato ou efeito de Deus se comprometer com alguém em relação a alguma coisa. Isso é promessa de Deus. Presta atenção, amados. Deus se comprometer com alguém sobre algo, sobre alguma coisa, isso é promessa de Deus. Então, quando alguém diz assim, eu tenho promessas de Deus na minha vida, a pergunta que a gente tem que fazer na hora é assim: Deus já se comprometeu com você sobre isso? Não, assim, eu acho. Meu irmão, quem acha não tem certeza. Só é promessa de Deus se Deus se comprometeu em fazer com você. Se Ele não se comprometeu, meu irmão, vai caçar o coração de Deus, porque você está sendo imaturo e negligente e brincando, né? Brincando com verdades espirituais, que pode ser perigoso, né? Mamãe dizia pra gente quando era pequeno: quem brinca com fogo amanhece mijado. Lembra desse ditadinho de mamãe, né? Era muito comum na época de São João, né? A gente gostava de ficar pulando fogueira. Aí a mamãe falava, né? Quem brinca com fogo, eu não sei porquê. Não sei o que o fogo esquenta que dá vontade de fazer pipi, né? Mas os antigos sabem. Mas não brinca com isso, meu irmão. Promessa de Deus tem a ver com o compromisso de Deus com a minha vida, com a sua vida. Então, com muito cuidado. Muito cuidado. Por exemplo, né? Quando você fala que Deus prometeu alguma coisa, Deus se comprometeu com você naquilo, aí é promessa de Deus. E, amados, olha outra coisa, se Ele se comprometeu, aí o negócio muda de figura. Você tem que aumentar a sua responsabilidade, o seu compromisso sobre aquilo. Quando Deus, lá na minha conversão, eu vivi uma experiência muito linda com Deus. Irmãos, creio que a maioria da igreja conhece. O meu chamado se deu, eu tinha 16 anos de idade, quando Deus me chamou ao ministério, né? Foi uma promessa que Deus me fez. Deus me mostrou a minha futura esposa,
que era Fátima, né? E me mostrou o que ele tinha na minha vida para fazer. Sabe o que aconteceu, amados? O meu coração se voltou para esse propósito. Eu não podia fazer seminário, porque eu ainda estava estudando o ensino médio. Mas eu já me comprometi com Deus ali. Eu falei, quando eu terminar, eu vou para o seminário. Eu só não vou interromper meus estudos, mas quando eu terminar o ensino médio, eu vou para o seminário. Quando eu puder, eu caso com a Fátima. Né? Fiquei noivo da Fátima desempregado. Mas porque eu tinha uma promessa de Deus. E quem tem uma promessa não tem medo. Deus se comprometeu comigo e eu me comprometi com Ele. Eu sabia que eu ia conseguir. Podia demorar, mas eu ia conseguir. Eu queria era selar aquilo. O que Deus fez, estava feito. Agora precisava eu fazer. Ele fez a parte dele, agora precisava eu fazer a minha parte. Eu vejo hoje, né? Fico impressionado. Não, pastor, porque Deus me chamou para o ministério pastoral. Nem no seminário tá. Nunca leu a Bíblia. Eu fico, como é que Deus... Então Deus é... Deus é doido. Não é, né? Perdão, né, Senhor? Não estou brincando com o nome do Senhor. Deus, como é que é isso? Aí, Deus me chamou para o ministério. E casa com a pessoa errada. E casa com um homem errado. E casa com a mulher errada. Casa pela aparência. Casa pelo dinheiro. Casa por não sei o quê. Por outro não sei o quê. Como é que pode isso, mano? Se a promessa de Deus tem a ver com o compromisso de Deus. Aí Deus se comprometeu em fazer o ruim. Você está entendendo como é que às vezes a vida das pessoas, elas não são coerentes com o discurso? Deus me chamou, pastor, para ser um obreiro na casa do Senhor. Mas meu irmão, você nem a culto vem. Você nem se compromete com nada na igreja. Você nem dizimista consegue ser. Então, o erro está em Deus. Não está. Quando Deus faz uma promessa, Ele se compromete e espera de nós esse mesmo compromisso. Você está entendendo isso, amados? Amém ou não amém? Tem coisas que a gente faz que a gente não quer fazer, mas a gente faz porque a gente ama ao Senhor e obedece ao Senhor. A gente faz por amor. E quem ama faz muita coisa que não gosta. Você acha que Jesus gostou de ir para a cruz? Mas por que Ele foi para a cruz? Porque me amava, porque amava você. Você acha que Jesus gostou de ser crucificado? Não, mas quem ama se sacrifica, se gasta, se dá, porque tem uma promessa de Deus. Você não faz porque você está com vontade de fazer. Hoje eu acordei 3 horas da manhã, não estava com vontade de orar. Estava com sono, mas eu acordei 3 horas da manhã, estava lá no relógio, 3:04. Meu irmão, vontade de dormir. Porque a gente vai ficando velho, né? Quando acorda de madrugada não consegue dormir rápido. Quando você acorda, você vai orar, você tem que estar preparado para demorar a dormir depois. Aí... fiquei aqui e falei, meu Deus. Mas aí, sabe o que Deus faz? Pelo menos comigo, né? Aí começa a botar um monte de irmão na minha cabeça. Parece até que eu estou vendo um filme. Começa a passar um monte de irmão na minha cabeça. Irmão, irmã da igreja. Aí você... parece que é uma estratégia de Deus assim, ó. Vou passar um filme na cabeça dele para ele lembrar que ele é pastor e que ele precisa interceder, que ele está com sono, mas ele... Aí começa a passar. Aí meu coração... né? Vou ficar aqui falando para os irmãos, né? O que não é verdade. Irmãos, acordei 3 horas da manhã cheio de vontade de orar. Eita, que alegria. Meu irmão. Não, meu irmão. Aí isso é que Deus faz, eu não quero. Aí Deus me lembra vocês. Aí fala assim, vai orar, pastor. Olha aí as ovelhinhas, pastor.
aí a gente ama a Deus. E porque ama a Deus, ama as ovelhas. Deus pega pesado, ama. Deus vai no ponto fraco da gente. Deus vai no ponto fraco da gente. Sabe o que é isso? Amor de Deus. Eu não reclamo não, eu agradeço. Porque Deus é pai. Pai não é assim? Mãe não é assim? Vai no ponto fraco do filho? Sabe? Todo pai sabe qual é o ponto fraco do filho. Toda mãe sabe qual é o ponto fraco do filho. Quando o filho está muito... o pai ou a mãe vai lá e... aí o filho desmonta. Porque é o ponto fraco, que só pai e mãe conhecem, porque convive. Deus vai lá e faz. Então, meu irmão, esse negócio de promessa de Deus é muito sério. Amém ou não amém? Outro fundamento, além da palavra, é que Deus é infalível. Ele não falha nas suas promessas. Os atributos incomunicáveis de Deus, você conhece: onipresença, onisciência, está em todo lugar ao mesmo tempo, ter todo o poder, está presente em todo lugar, conhecer todas as mentes, onisciência, onipotência, onipresença de Deus, são atributos que Deus não comunica, são invisíveis, existem e só Ele tem. E existem os atributos que Ele comunica conosco, seu amor, sua graça, né? Mas esses incomunicáveis de Deus, né, existem e são, na verdade, mostram a infalibilidade de Deus. Ele não falha, Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você pode dizer amém? Coloca aí Isaías 43:13, pessoal da mídia. Deus revelando esses atributos, né? Dizendo: desde a eternidade eu sou Deus, não há quem possa livrar alguém da minha mão, não há quem possa desfazer o que eu fiz. Esse aí é um fundamento da promessa. Ele prometeu e Ele vela para cumprir a sua palavra. E quem está prometendo é esse Deus aí, ó, que se revela dessa forma, desse texto aí, ó, desde a eternidade, ou seja, num princípio que não existe, num final que também não existe, porque o que é eterno não tem princípio nem fim. Ele é Deus e não há quem possa livrar da mão dele. Então é esse Deus que fundamenta as suas promessas na nossa vida. Você pode dizer amém? E o fundamento disso é o zelo que ele tem, que é o texto que nós lemos lá de Jeremias, né? Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra, eu presto atenção nela. O que Deus fala, amados, nunca, presta atenção, nunca Deus vai falar um negócio assim: opa, peraí, me enganei. Que nem a gente. Não acontece isso com você? Ih, meu irmão, peraí. Vamos marcar tal dia, tal negócio. Tá marcado. Ih, não, peraí. Me enganei, rapaz, não vou poder. Deus não tem isso. Ele nunca se engana. Ele nunca erra. Ele nunca falha. Ele nunca é pego de surpresa. Deus é poderoso, infalível, e vela e zela pela sua promessa para cumprir na nossa vida. Aplauda aí o nome do Senhor, porque isso é muito tremendo. Glória a Deus. E para a gente fechar essa manhã, essa palavra, né? A Bíblia fala de tipos e propósitos das promessas de Deus. As promessas de Deus, elas têm, né? É um convite, tem seus fundamentos e também tem os seus propósitos na nossa vida. Quais são eles? Primeiro, os propósitos incondicionais. O que são os propósitos incondicionais? São aqueles que independem das circunstâncias, tempo, de atitude nossa ou de quem vai receber. É incondicional. Deus faz. Ele quer fazer, Ele vai fazer e não depende em nada de nenhum de nós. Né? O nascimento de Jesus, Ele se comprometeu a enviar Jesus ao mundo. Ele fez essa promessa, é incondicional. Nós não temos participação nisso, a não ser receber o efeito da promessa na nossa vida. Existem promessas que são assim, proféticas e incondicionais da parte de Deus. Ele faz como Ele bem quer, como Ele, né,
define o arrebatamento da igreja. É incondicional. O que você participou? O que eu participei para ser arrebatado? Nada, né? Deus definiu que um dia, né, Jesus virá e arrebatará a sua igreja. É incondicional. Ele determinou assim. Ele determinou Israel como a nação modelo dele. Fez Israel. Então é incondicional. Agora, existem também as condicionais, que dependem de circunstância, tempo e de atitude humana para elas poderem se cumprir ou não. As incondicionais têm a ver com Deus e a soberania dele. As condicionais têm a ver conosco, o seu povo, a obediência, o quebrantamento, o arrependimento, a dependência, para que elas possam acontecer na nossa vida, né? Então, é bom, né, a gente entender isso. Promessas de Deus, elas podem ser incondicionais ou condicionais, mas não deixa de ser promessa. Nas incondicionais, a soberania de Deus prevalece em relação a quem recebe. Nós recebemos, mas não participamos, porque Deus definiu assim. As condicionais, e essas aí são as mais importantes para nós, porque elas têm a ver conosco. Tem a ver o quanto a gente obedece, o quanto a gente se quebranta, o quanto a gente se prepara para recebê-las, né? E para fechar, quais são os propósitos dessas promessas na nossa vida? A primeira delas é Deus estabelecer essa aliança dele conosco. Sem promessa, como é que a gente viveria, mano? A esperança alimenta a nossa fé, a nossa vida. E essa esperança nossa está baseada nas promessas de Deus. Segundo, é que Deus dirige a nossa vida e o rumo das coisas, como elas se darão. São as promessas de Deus que conduzem o que vai acontecer e como vai acontecer e quando irá acontecer. E outro propósito final seria mostrar para nós que Ele tem tudo sob controle, que Ele não perde o controle de nada, que está tudo dentro do propósito e da vontade dEle. Amém ou não amém? Então, vamos guardar isso no nosso coração, né? Deus é soberano, Ele zela pela palavra dEle, e a promessa de Deus é um compromisso a respeito de algo ou de alguma coisa relacionada à nossa vida. Vamos entender as promessas de Deus, as condicionais e as incondicionais, os diferentes propósitos que podem estar por trás do cumprimento dessas promessas, né? E vamos, amados, em nome de Jesus, estreitar o nosso relacionamento com Deus, se aproximar mais desse Deus todo-poderoso, soberano, para que a gente possa ser alimentado de promessas, e através dessas promessas alimentar a nossa fé, a nossa esperança. Quando você vê um crente desistir, é porque ele perdeu a visão das promessas. Um guerreiro que desiste, que para pelo meio do caminho, é porque perdeu a visão das promessas. Quem tem promessas de Deus é alimentado pela fé, pela esperança de continuar. Que o Senhor nos ensine a confiar, a crer, a guardar isso na nossa vida. Amém ou não amém, amados? Glória a Deus, nós precisamos disso. Que o Senhor nos ensine. Vamos ficar de pé? Vem cá os músicos, em nome de Jesus. Porque eu queria terminar essa manhã orando pela sua vida, pelas promessas de Deus na sua vida. Nós estamos começando esse ciclo novo. De repente aí, quantas promessas estão esquecidas dentro do teu coração? Ou talvez você diga assim: pastor, eu não consigo me lembrar de Deus ter se comprometido com alguma coisa na minha vida. Mas não significa que não existe, não. É porque está faltando alinhamento do teu coração com o Senhor. Se esse alinhamento acontece, Ele responde, Ele mostra as promessas dEle. E Deus tem promessas para todos nós. Promessa de salvação, promessa de cura, promessa de ministérios, promessa de crescimento. Promessas assim maravilhosas que vão fazer da nossa vida, pessoas diferenciadas no meio desse mundo. É isso mesmo, eu sou um grãozinho de areia, você também, mas as promessas de Deus nos fazem gigantes. Quando eu tenho essas promessas, eu me torno gigante na presença dEle.
Então eu queria orar pela sua vida, para a gente fechar essa manhã e selar essa palavra. Eu queria que você viesse aqui no altar. Se você tem promessas, se você quer lembrar de promessas, se você quer que Deus se comprometa com você com promessas, quem sabe você sai desse altar aqui nessa noite recebendo promessas de Deus aí para a sua vida, né? Sai nessa noite daqui ouvindo a voz do Espírito Santo falar: olha, eu estou contigo, olha, eu me comprometo com isso, porque isso diz respeito a Deus, amados. Vamos adorar o Senhor com uma canção e em seguida nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Escuridão, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. oh, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão. Nessa manhã, nesse altar, para que as promessas de Deus te alcancem. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, Tu és maravilhoso, as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras, Senhor. Deus, Tu tens propósito, Senhor, em nós. Tu tens propósito na nossa vida. Tu tens propósito, Senhor, com cada um de nós. E nós clamamos a Ti nessa manhã para que as Tuas promessas se cumpram, para que as Tuas promessas venham sobre nós, para que ela nos cerque, nos alcance. Pai querido, cumpre o Teu querer em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós queremos conhecer e viver cada uma dessas promessas. Alimenta-nos da esperança, da fé, da certeza, Senhor, de que o Senhor não nos deixa sozinhos, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é Pai, de que o Senhor, ó Deus, tem para nós muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus, traz promessas novas para o Teu povo, traz promessas novas para a Tua igreja. Alimenta cada filho Teu nessa manhã com a certeza, a esperança, a fé